e paz no reino celeste, onde tudo é luz e amor. Nesse lar feliz estão os remidos pelo sangue do Redentor. Paz, paz, ei-los a cantar. Paz, paz, vamos desfrutar plena vida eterna nessa morada. Com Jesus iremos gozar. Há conforto e paz na morada celeste. Meus amados irmãos, esse é o nosso destino. Estamos prontos para a chegada do nosso amado Senhor e nos transportar para esse lugar onde há paz. Que hino maravilhoso, daquelas canções antigas que fazem com que o nosso pensamento, o nosso coração se sinta como se estivéssemos na presença do Senhor nas moradas celestiais. E hoje, meus amados irmãos, nós vamos estudar mais uma das parábolas do capítulo 13 de Mateus, onde nós vamos ver em poucos versículos o nosso amado se declarando como aquele que nos comprou e pagou um alto preço. Para ele, nós somos o tesouro que estava escondido, que foi achado e comprado. Nós somos, como igreja, a pérola preciosa que foi comprada. Nós vamos ver a moeda que ele usou para pagar essas duas grandes aquisições. Que o Senhor possa estar abrindo o coração de cada querido irmão, cada querida irmã, para com tranquilidade aprendermos mais uma lição que nós temos para hoje. Essa parábola do tesouro oculto e da pérola. A minha oração nesta manhã é que o Espírito Santo do Senhor esteja trabalhando em cada um de nós, abrindo os nossos entendimentos. Que Deus abençoe a todos os meus queridos irmãos. Leamos o textuário da nossa lição de hoje. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Primeira Epístola de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Portanto, esse textuário nos chama a atenção sobre várias colocações que o apóstolo coloca aqui, mas uma delas é essa aqui, que me chama a atenção e tem a ver com a lição de hoje. O povo adquirido. Nós vamos trabalhar nessa manhã muito sobre esta questão de aquisição, compra, comprador, preço pago, alto preço. Que o Senhor nos abençoe, portanto, nesta manhã, que todos vocês estejam aí animados, prontos a receber do Senhor o que Ele tem para nos ensinar
nesta manhã. Na segunda-feira, eu destaquei o texto de Salmo 139, versículo 3. O salmista escreve: esquadrinhas o meu andar e o meu deitar, e conheces todos os meus caminhos. Como nós estaremos estudando hoje sobre o Senhor investigando o nosso andar, observando o nosso caminhar, achei muito interessante esse texto do Salmo 139, versículo 3. Porque o Senhor conhece o nosso coração. De todos os seres humanos, Ele conhece o coração. Como diz lá em Jó, capítulo 28, versículo 24, Deus prescruta até as extremidades da terra, vê tudo que há debaixo dos céus. Então, o Senhor Deus e o seu amado Filho têm conhecimento de todas as coisas. Ele observa todas as coisas, inclusive o nosso andar, o deitar e os nossos caminhos. Na terça-feira, Hebreus capítulo 11, versículo 5. Temos aqui o exemplo de um servo do Senhor, dos mais antigos que viveu na terra por um tempo. Seu nome é Enoque. Diz assim: pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte. Não foi achado, porque Deus o trasladara. Pois antes da sua transladação, obteve testemunho de haver agradado a Deus. Enoque é o exemplo para nós de um homem que agradou a Deus, como diz o texto. Ele agradou a Deus de uma maneira tal que ele nem passou pela morte. Ele foi para as moradas celestiais, como nós ouvimos no início, essa canção do nosso irmão Oséias de Paula. Portanto, é um belo exemplo, o exemplo de Enoque, que nos inspira a sermos como ele, a fazer como ele, né? Ser de um testemunho que agrada a Deus. Na quarta-feira, separei Apocalipse, capítulo 3, versículo 16. Assim, porque és morno, e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Nesse texto nós temos o oposto de Hebreus 11:5, quando Enoque agradou a Deus. Aqui fala do anjo da igreja em Laodiceia, que não estava agradando a Deus. E a palavra do Senhor é tão forte nesse texto que nos dá até náuseas às vezes quando lemos. Estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Por quê? Ele era um anjo da igreja, mas não agradava ao Senhor. Que perigo! Perigo, que chamada de atenção para todos nós, em especial para aqueles que têm a grande responsabilidade de ser o testemunho maior, vamos dizer assim dizer, ou a liderança. Eu acho que esse anjo da igreja aqui está se referindo à liderança, àqueles que têm o dever de conduzir aqueles menos experientes nos caminhos do Senhor. Portanto, fica aí uma advertência para nós, assim como o Senhor falou com aquele anjo da igreja em Laodiceia. Permita ao Senhor que nós nunca tenhamos que ouvir dele isso: estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Porque não és nem quente, nem és frio. Não está nem no mundo, nem na igreja. Está morno. Isso é um perigo muito grande. Na quinta-feira, Mateus 6, versículo 6. Aqui nós temos
o nosso Senhor Jesus, ensinando a oração conhecida como a oração do Pai Nosso, né? Ele diz: tu, porém, quando orares, entra no teu quarto, e fechada a porta, orarás a teu Pai que está em secreto. E teu Pai que te vê em secreto, te recompensará. O que me chama a atenção aqui é essa visão do Pai, do nosso Deus, em secreto. Ele não tem barreiras que o impedem de nos ver. Não há paredes, não há nada que possa nos ocultar diante da sua face. Ele conhece todo o nosso ser. Estejamos aonde estivermos, Ele nos conhece. Na sexta-feira, Hebreus 3,18, que é uma séria advertência. E contra quem jurou que não entrariam no seu descanso, senão contra os que foram desobedientes. Esta é uma lembrança do passado, quando muitos israelitas ficaram no deserto. Por causa de desobediência, eles não entraram na terra de Canaã. A maioria dos meus queridos irmãos que nos acompanham nos estudos sabe disso, mas pode ser que alguns dos que estejam nos ouvindo, agora mais recentemente, não saibam. Quando Deus retirou o seu povo do Egito e o transportou pelo deserto, toda aquela geração acima de 20 anos não alcançou a terra prometida por causa da desobediência. A obediência é uma virtude que precisa ser trabalhada. Trabalhada, é isso mesmo. Porque o inimigo das nossas vidas vai sempre procurar um meio de nos tirar desse caminho da obediência. E temos que ter certeza que Deus não se agrada dos desobedientes. Pelo contrário, Deus rejeita os desobedientes. E sábado, Lucas 16:31. Nós lemos aqui aquela passagem, aquela parábola, melhor dizendo, né, que o Senhor Jesus contou a história de um homem rico e de um homem muito pobre, chamado Lázaro. Nós não vamos aqui ter tempo para dissertar sobre esse assunto, mas quem tiver curiosidade pode consultar. E a um dado momento da conversa entre aquele rico que fora para o inferno, conversando com o pai Abraão, que é uma figura de Deus, Abraão, porém, lhe responde: se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Olha só, aos que deliberadamente rejeitam a salvação. É um mistério para nós, porque tem pessoas que deliberadamente diz no seu coração: eu não quero saber de Deus, eu não quero saber de Jesus Cristo, ponto. Então, nada mais a fazer, a não ser sentir pena, né? Porque as pessoas que rejeitam a salvação, vai acontecer exatamente o que aconteceu nessa passagem com o rico. E nós vamos ver na lição de hoje, nós vamos ver que aqueles que rejeitam a salvação não serão incluídos nessa aquisição que o Senhor Jesus veio providenciar. Com a sua Bíblia aberta em Mateus, capítulo 13, versículos 44 a 46,
nós vamos estudar a nossa lição de hoje. Hoje nós temos apenas 3 versículos, mas que na verdade nos trarão um grande ensino. Eu dividi esse tema, o tesouro oculto e a pérola, em 5 itens. O primeiro, o campo, o homem em seu estado natural. O segundo, o tesouro oculto, o coração do homem. Terceiro, certo homem, o comprador, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Quarto item, a alegria do comprador do tesouro e da pérola. E por último, uma pérola de grande valor. É o símbolo da igreja. Nós vamos juntos aprender sobre esses 5 itens. Começando então, o primeiro item que lemos no versículo 44, quando fala do campo, que um certo homem encontrou um tesouro oculto. Como se trata de uma parábola, meus irmãos, essas interpretações elas podem divergir entre os estudiosos. Eu tenho pautado os nossos estudos numa base escrita pelo nosso irmão McNair. Eu tenho citado o nome desse querido irmão porque, para mim, tem sido uma fonte segura. E ele nos deixou esse legado que a Bíblia é explicada. Então, baseada nas explicações contidas nesta Bíblia explicada, é que nós temos trazido essas abordagens. E também porque assim eu estou entendendo. Por isso, se vocês porventura lerem outros pensamentos, não se assustem, não é porque nós estamos errados ou os outros estão errados. É porque, como se trata de parábola, e uma parábola como essas duas aqui, que não tem uma explicação direta do Senhor, pode haver interpretações divergentes. Mas vamos lá. Entendemos que o campo citado pelo Senhor aqui se refere ao homem em seu estado natural. E um versículo que me veio à mente é João 3,16, porque lá lemos que Deus amou o mundo de tal maneira. É um versículo muito conhecido, a maioria de vocês conhecem esse versículo até de cor, né? Esse amor de Deus ao mundo de tal maneira que ele enviou seu Filho unigênito, para que as pessoas que crerem nele possam ser salvas, né? Não pereçam, mas tenham vida eterna. Então, quando lemos que Deus amou o mundo, podemos entender o mundo como sendo o campo. E no caso desta parábola, o campo, para nós, se refere ao homem, ao ser humano. Quando falamos homem, falamos de uma forma genérica. E aí todos sabem, inclui homem e mulher. É a maneira como nos dirigimos a uma forma assim neutra, homem, mas se refere à humanidade. Então, definindo esse primeiro item, facilitará os entendimentos dos demais itens. O primeiro, então, o campo, como nós temos falado, é o homem natural. O segundo item, também no versículo 44, vocês com a Bíblia aberta aí podem conferir, fala de um tesouro oculto. Ora, se o homem representa o campo, o tesouro oculto, no meu modo de entender, é o coração desse homem. Onde mais teria no homem algo tão precioso para o Senhor que não seja o seu coração, que não seja o seu coração? Porque o coração não é esse órgão simples que nós temos, quer dizer, simples no sentido
da comparação aqui, né? Realmente é um órgão super importante no nosso corpo, mas no sentido figurado, é do coração que sai todos os preceitos da nossa vida, todo o nosso viver está baseado na maneira como nós aceitamos ou rejeitamos aquilo que passa pelo nosso coração. Costumamos dizer que um coração limpo é aquele coração que agrada a Deus, e um coração cheio de impureza, com certeza, é aquele que desagrada a Deus. Então, o coração do homem, podemos pensar como sendo esse tesouro oculto. E o Senhor Jesus conhece os corações dos homens. Essa é uma informação muito interessante. Somente o nosso amado Senhor tem essa capacidade, esse raio-x extraordinário de conhecer o que vai no pensamento de cada ser humano, né? E ele pode ver em muitos corações um tesouro oculto, um potencial de fé. Eu penso nisso. Ele pode enxergar numa pessoa que aparentemente está longe dos seus caminhos, porque ainda não teve a oportunidade de receber a mensagem de salvação, a mensagem de despertamento. Mas tão logo essa pessoa tem essa oportunidade, nós temos vários exemplos nas Escrituras sobre isso, e um dos que vem à minha mente agora é aquele eunuco, supretendente dos tesouros da rainha de Candace, quando estava voltando de Jerusalém, onde ele fora adorar para a sua terra, a Etiópia. O que aconteceu naquele caminho? O Espírito Santo tocou no coração de Filipe para que fosse até ele, porque ele era uma pessoa que era ele tinha um campo, ele era um campo, e o coração dele era um potencial de fé. Tanto é que ele ia lendo o livro do profeta Isaías, mas não estava entendendo. E a presença ali do servo do Senhor Filipe fez com que, através do Espírito Santo, com base naquele texto que ele lia de Isaías, falando do Senhor como aquela ovelha muda que foi levada perante os seus tosqueadores, e falando do Senhor, Filipe, pregando-lhe a palavra, ele compreendeu o plano de salvação, e diz-nos o texto ali que ele, naqueles momentos seguintes, aceitou o Senhor e ali mesmo fora batizado. Portanto, é um exemplo de alguém que tinha um potencial de fé, tinha um tesouro que estava oculto e que precisava ser resgatado. E somente o Senhor Jesus tem poder para isso. Portanto, um segundo item que podemos pensar nessa parábola do tesouro oculto é que o tesouro é o coração. Aquele ser, a parte do homem que designa os seus destinos. Então, que o Senhor nos ajude a entender que o nosso amado Senhor, quando ele vê em alguém esse desejo de acertar a sua vida, ele vai e toma uma providência. Que providência é essa? De ser o comprador daquele campo. Esta é uma figura muito interessante, porque diz-nos a parábola que o comprador, aquele certo homem, ele, encontrando no campo o tesouro oculto, ele providencia um meio de comprar aquele campo. Ele vai, vende tudo que tem, né? e vem e compra aquele campo. E esse campo que foi comprado, contendo aquele tesouro,
custou um alto preço para o nosso Senhor Jesus, porque Ele é o comprador. Ele é aquele que adquiriu o campo para ter posse do tesouro. E podemos ler isso em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 20. Fostes comprados por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Vou repetir. Fostes comprados por preço. O apóstolo está falando aos crentes de Coríntios. Fostes comprados por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo, no vosso campo. Algumas versões têm um acréscimo que diz, e em vosso espírito, os quais são de Deus. Esse acréscimo, ele está contido em alguns manuscritos antigos. Por isso que não está na versão que nós usamos, porque não é uma unanimidade nesse finalzinho do versículo 1 Coríntios capítulo 6, versículo 20. Mas faz sentido o que nós acabamos de ler aqui. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo e em vosso espírito, os quais são de Deus, quer dizer, ambos são de Deus, tanto o campo quanto o tesouro, ambos, tanto o corpo quanto o coração são de Deus. Portanto, um alto preço foi pago pelo comprador, que é o nosso amado Jesus. Com esta compra, o Senhor nos libertou da escravidão do dono anterior. É como se nós fôssemos escravos de um senhor e esse senhor nos vende ao comprador Jesus Cristo. Podemos ter também essa ideia de compra de escravos, como infelizmente existiu muito em tempos não muito passados. E 1 Coríntios capítulo 7, versículo 23, o apóstolo Paulo nos diz, por preço fostes comprados. Olha novamente palavras do apóstolo Paulo. Não vos torneis escravos de homens, porque nós fomos comprados por um comprador, Jesus Cristo, para a liberdade espiritual, para a liberdade que só Ele pode nos oferecer. Essa compra que o nosso amado Senhor Jesus Cristo efetuou, ela tem um reconhecimento no céu. Por nos ter comprado, Ele é exaltado no céu. Como está em Apocalipse capítulo 5, versículos 9 a 10. Eu vou ler. E entoava um novo cântico, dizendo, digno és de tomar o livro e de abrir-lhes os selos, porque fostes morto, e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. Versículo 10. E para o nosso Deus os constituístes reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. E reinarão sobre a terra. Olha, meus amados irmãos, é muito importante entender estas verdades. É muito interessante pensar nessa aquisição do Senhor pelo nosso coração. Ele pagou um alto preço. Ele pagou com a sua vida,
foste morto. Ele pagou com o seu derramamento de sangue, com o teu sangue derramado, compraste para Deus. Olha, não há outro meio de dizer, vamos valorizar esse feito em nosso favor. Vamos reconhecer dia após dia, se nós hoje temos aquela alegria de saber que estamos salvos, que estamos libertos, foi graças à aquisição que o Senhor realizou quando nos comprou através do seu sangue derramado ali na cruz do Calvário. Portanto, nós podemos pensar nesse terceiro item, nessa parte que o Senhor, ele nos comprou dessa maneira tão extraordinária. Mas também não só comprou, mas nos justificou também. Nos tornou justos. Nos justificou gratuitamente por sua graça. Quer dizer, ele nos comprou e nos tornou justos diante de Deus. Nos justificou gratuitamente por sua graça. Romanos 3, 24 e 25. Eu coloco esses versículos na tela para você não ter que folhear a sua Bíblia, mas depois você pode rever esta gravação e anotar esses textos. Vou ler Romanos 3, 24 e 25. Sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção, preste bem atenção nessa palavra, redenção, que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação, mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Quer dizer, aqueles pecados do passado foram perdoados, foram excluídos da memória do Senhor, no sentido de tê-los como motivo para nos castigar. O Senhor aceitou a absolvição dos nossos pecados, mediante a redenção que o Senhor realizou em nosso favor. Esta palavra redenção, ela é uma palavra que tem significado também de libertação. A palavra redenção também tem esse significado. No original grego, pode se referir à redenção que ocorre ao se pagar um preço como resgate. Tal como lemos em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 18 a 21. Então, nesse texto de Pedro que vamos ler a seguir, faz-nos assim entender melhor quando falamos da palavra redenção, como também significando o preço que foi pago como resgate pela nossa libertação. Então, meus amados irmãos, fica muito claro esta colocação de que o comprador Jesus Cristo fez tudo muito bem feito para um resgate total daquele tesouro que estava escondido. Jesus, ao nos resgatar, como diz Pedro, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, Pedro 1,18, como prata ou ouro que fostes resgatado, quer dizer, fostes comprados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas fomos resgatados pelo precioso sangue, como de cordeiro, sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo. Esse projeto de resgate, este projeto de compra desse tesouro que estava oculto no campo, que era o homem, desde a fundação do mundo, já vinha esse projeto no coração de Deus. Porém, manifestado no fim dos tempos. Qual é o fim dos tempos? É o tempo em que o Senhor
se manifestou entre nós há uns 2000 anos passados. E por meio dele tendes fé em Deus, o qual ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança estejam em Deus. O quarto item que nós podemos observar nesse texto da parábola do tesouro oculto é que tanto o comprador, nosso amado Jesus Cristo, como os seres celestiais se alegraram ou se alegram quando um pecador é comprado, ou seja, quando ele se arrepende dos seus pecados. Então existe a alegria do tesouro, e também daqui a pouco nós vamos ver o que significa a pérola, quando esta aquisição é realizada, como nós podemos observar na palavra do Senhor, que está em Lucas capítulo 15, versículo 7. Digo-vos que assim haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende, do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Haverá maior júbilo, haverá grande alegria no céu quando um pecador é comprado, quando um pecador se arrepende e ele é resgatado. E esta é a alegria do comprador, a alegria de ter adquirido esse tesouro. E como nós vamos ver logo a seguir, a pérola, que é o quinto item da nossa lição de hoje. Diz o texto que também o reino dos céus é semelhante a um negociante que procura boas pérolas. Veja aí na sua Bíblia, no versículo 45. E tendo achado uma pérola de grande valor, vende tudo o que possui e a compra. As pérolas simbolizam pureza e beleza. É muito importante pensarmos um pouco o que o Senhor usa aqui para demonstrar pureza e beleza. Eu peguei essa foto na internet. A pérola é só essa parte arredondada aqui. Isso em volta aqui deve ser algum enfeite, uma toalha, por exemplo. Pois a pérola é mais ou menos assim. Quando ela é perfeita, ela tem esse formato bem definido. Mas existem pérolas de diversos formatos. Isso não é uma regra geral, né? Eu quero passar... Brevemente, eu quero deixar com vocês a história da pérola. Eu extraí essas informações na internet, está aí disponível para quem quiser pesquisar, né? Mas é importante passar para aqueles que têm curiosidade. A pérola também é chamada Rainha das Gemas, é a mais antiga pedra preciosa conhecida. E já foi tida como a joia mais cara do mundo, devido à raridade com que ela se encontra. Você sabia que para cada 1 milhão de ostras, apenas uma delas produz uma pérola natural? É verdade, né? As ostras, que são os animais marinhos que produzem as pérolas, não são todas as ostras que produzem pérolas. Pelo que nós temos aqui a informação, uma pérola natural, ela é obtida a cada 1 milhão de ostras, portanto é uma coisa bem rara mesmo, né? As pérolas são materiais de gema que mais foram usados para o adorno pessoal. Os escritos mais antigos mencionam pérolas datadas de cerca de 2000 anos antes de Cristo. As pérolas eram muito apreciadas desde a antiguidade. O nome pérola vem
dos romanos, do latim pirla, diminutivo de pira, palavra com o significado de formato de lágrima. Para os romanos, a pérola era um símbolo de amor. Acho interessante essa definição, símbolo de amor, porque foi essa joia que o nosso amado Senhor escolheu como símbolo da sua amada igreja. Interessante isso, né? Não se sabe ao certo na história quem exatamente as descobriu. Porém, durante a Idade Média, nos séculos 13 e 14, muitos países da Europa proibiram, por lei, que pessoas comuns usassem pérolas, reservando-as somente às pessoas que faziam parte da aristocracia. Esta aqui é uma lamentável decisão dos legisladores, né? Elaboraram uma lei proibindo pessoas comuns de usarem pérolas. É isso que traz uma grande tristeza na humanidade, entre nós, seres humanos, é ver essas distinções entre as pessoas baseadas em poderes aquisitivos. Daí a igreja não aceitar que muitas pessoas usem adornos, assim como diz as escrituras, né? Pedro mesmo é um dos que fala sobre isso, né? Não seja o adorno exterior, as joias, né? Mas sim aquele coração puro. Por causa dessas coisas, assim, de querer fazer uma distinção entre uma pessoa e outra, né? Então, está aqui a ideia da pérola, pedra preciosa. Ele escolheu. E eu vejo na pérola um modelo, a figura da igreja. Porque se a pérola é uma pedra preciosa, é uma pedra de grande valor, tá? Quanto mais o é a igreja do Senhor Jesus. A igreja, e deixar muito claro para os nossos queridos ouvintes, né? Irmãos que estudam conosco, até às vezes alguém de fora do contexto nosso, que nós não estamos falando de uma igreja como hoje se fala, de uma igreja organização, de uma igreja política, de uma igreja comercial. Não é isso. Nós estamos falando de um corpo místico de Cristo. A igreja como um corpo sobrenatural do nosso amado Senhor Jesus, formada pelos seus filhos, por aqueles que creram no Senhor Jesus. Então, ela tem assim, nas Escrituras, a igreja tem algumas figuras que lhe representam com muita dignidade. Uma delas, ela é vista como a noiva. Paulo, em 2 Coríntios capítulo 11, versículo 2, ele vê a igreja como a noiva de Cristo. Como está escrito, né? Porque zelo por vós com o zelo de Deus, visto que vos tenho preparado para vos apresentar como virgem pura a um só esposo, que é Cristo. Então, esta era a ideia de Paulo a respeito da igreja, a noiva de Cristo. Essa joia preciosa que o Senhor cita na parábola, no meu modo de entender, e também, como já disse logo no início, né, seguindo o raciocínio de outros irmãos do passado, assim é interpretado essa pérola. A igreja, ela é amada pelo Senhor Jesus, e o apóstolo Paulo, em Efésios capítulo 5, versículos 25 a 27, ele faz assim um paralelo do amor do marido para a esposa, como o amor de Cristo para com a igreja. É lindo essa comparação.
quando ele diz: como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem da água pura. Tendo-a purificado por meio da lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Então, meus queridos irmãos, nós temos nestas duas parábolas a figura importante do ser indivíduo, do homem, com um potencial de fé, que é o tesouro que está escondido no seu campo, que é ele. E o Senhor Jesus compra esse campo para ter posse desse tesouro. Então, o nosso coração custou ao nosso Senhor um alto preço, como nós já vimos. E, da mesma forma, ele encontra essa pérola, a igreja, e fez tudo para que essa igreja fosse sua. Ele vendeu tudo que possuía e adquiriu essa igreja. Então, que o Senhor nos ajude, meus amados irmãos, com esse estudo, e concluindo estas breves meditações, o Senhor Jesus nos vê como um tesouro que estava escondido. Ele nos comprou com a sua própria vida. Creio que isso não é dificuldade para nenhum dos meus queridos irmãos, nenhum de vocês entenderem, né? Ele nos comprou com a sua própria vida. O Senhor Jesus vê a sua igreja como uma joia pura e bela, que lhe custou um alto preço. Uma joia pura e bela. Que lindo! Que estima há para o nosso Senhor essa joia. Alguém que tem uma joia preciosa tem uma autoestima por essa joia. E assim é o Senhor conosco. Ele tem uma autoestima, porque nós somos considerados para Ele como a coisa mais preciosa que há aqui na face da terra. Então vamos valorizar esse conceito que o Senhor tem da sua igreja. Vamos nos alegrar com Ele, que Ele se alegra conosco também. E assim, meus amados irmãos, encerramos esse estudo. E se o Senhor permitir, na próxima semana, nós estaremos estudando a lição 13, a última lição desse trimestre, que tem como título A Libertação de um Escravo. Eu já estive dando uma lida no texto e acho que vocês vão gostar de pensar que esta lição faz muito sentido quando pensamos naquela compra do campo e a posse do tesouro. Estudei a lição durante a semana e vejam se vocês conseguem entender como eu estou entendendo essa libertação desse escravo. Veja se você enxerga nele um campo que possuía um tesouro que estava escondido. Convido a todos agora para uma breve oração, encerrando esse estudo desta lição. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, mais uma vez, Senhor, nós temos preparado estas lições, estamos quase chegando ao final desse trimestre, e até aqui o Senhor tem nos abençoado, tem nos dado capacitação, ainda que com algumas dificuldades, mas nós glorificamos o Senhor. E cada vez que abrimos a Tua palavra, nós
nos deleitamos com os ensinos preciosos que ela nos traz. A lição de hoje, as duas parábolas do nosso amado Jesus, nos faz sentir o quanto ele nos amou, por ter comprado-nos com preço de sangue, tanto individualmente como coletivamente, quando se trata de igreja. Louvado, querido Pai, pela maneira como o Senhor agiu entre nós, através do teu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Oramos em nome dele. Amém.